Olá, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Uma grande alegria estar chegando aí junto à sua casa, ao seu lar, para juntos rezarmos, para realmente suplicarmos a bênção e a graça de Deus na sua vida, na sua história. E nós queremos juntos fazer realmente essa noite, essa madrugada ser abençoada, não é? Para que realmente nesta terça para quarta-feira você comece com todo o gás, não é? Realmente junto de Deus. Hoje nós estamos celebrando o dia de São Camilo de Leles. Isso, São Camilo é o patrono, protetor dos doentes, dos enfermos. Vamos falar um pouquinho sobre ele e vamos rezar por todos os doentes, por todos os enfermos. Talvez você que está em casa, acamado, ou no hospital, ou tenha pessoas, parentes, amigos que estejam aí nos hospitais. Vamos rezar por essas pessoas hoje de maneira muito especial. Dia 14 de julho, lembramos São Camilo de Leles, foi esse grande servidor dos doentes lá no século XVI, não é? Depois de uma conversão que teve uma vida muito desregrada, teve um encontro com o Senhor através dos doentes, vai servir os doentes, formar aí uma ordem, a ordem dos enfermos, os camilianos, que vão servir, na verdade, os mais necessitados. E até hoje existem aí, por todo o nosso Brasil, esses nossos padres e religiosos, religiosas, que são os camilianos. Queremos rezar por eles também, dando graças a Deus por esse trabalho tão importante junto aos enfermos, junto aos doentes. Estamos no mês de julho, muita gente está em férias, né, da escola, da faculdade ou do trabalho. Rezar por essas pessoas também que nos acompanham nesta noite aqui pela Rede Século XXI e que vão ficar ligadinhos conosco, rezando, participando acima de tudo. Através da televisão, formamos essa grande rede de oração. Isso mesmo, não só o padre rezar por você, mas vamos rezar juntos como família de Deus que somos. Então, desde já, você pode ligar para participar conosco. Nossas atendentes estão lá para te atender com todo carinho, para a gente colocar o seu pedido, a sua intenção, talvez o seu sofrimento, a sua ação de graças aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ter logo mais o nosso Momento Mariano, onde colocamos os pedidos, as intenções, os nomes das famílias aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, pedindo a intercessão dela junto a todas as pessoas que ligarem, que participarem conosco. Então, desde já, você possa começar a mandar o seu pedido de oração, possa participar conosco. 0 Operadora 19 3871 9620. 0 Operadora 19 3871 9620, você liga, você participa conosco, pode falar ao vivo com o padre também, tá bom? Então vai ligando desde já, vai participando conosco aqui da Madrugada de Bênçãos. Também lembrando que você que liga, você que participa, fala ao vivo com o padre, partilha da sua vida, concorre a prêmios. No final do programa, vamos sortear 2 CDs hoje, no final do nosso programa. 2 CDs, você ligou, você participa conosco desse sorteio. Um CD do Padre Evaldo Trevisan e outro CD Ministério Novo Milênio. Então são 2 prêmios, 2 presentes que nós sorteamos para todos aqueles que ligarem, que participarem conosco. Então ligue, participe, não é? Faça parte da nossa Madrugada de Bênçãos nesta terça-feira. Vamos até 1h30 da manhã ao vivo juntos aqui pela Rede Século XXI, tá bom? Então quero a sua participação conosco. Quero aproveitar desde já, no início do programa, mandar um abraço lá pro pessoal da paróquia onde eu trabalho em Sorocaba, a paróquia São Francisco de Assis, lá na Vila Assis, especialmente a comunidade Nossa Senhora do Carmo, que vai estar em festa agora no final de semana também, lá na Parada do Alto. E também aproveito para mandar um abraço na paróquia Nossa Senhora do Carmo, lá na cidade de Votorantim, onde eu estive hoje, agora há pouco, celebrando a Eucaristia lá também, na novena em honra a Nossa Senhora do Carmo, lá em Votorantim, com meu amigo Padre Rubens. Deus abençoe toda a comunidade e a paróquia de Nossa Senhora do Carmo em Votorantim, que está em festa. E também foi uma grande alegria estar com vocês hoje aí em Votorantim também. Nosso tema hoje para a gente rezar, para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente aprender mais é conversão. Essa é a palavrinha e o tema forte para a nossa oração no dia de hoje. Quem não precisa de conversão, não é? Conversão, que é uma palavra grega que significa virar nos avesso. Isso mesmo. Quando você tem uma roupa, por exemplo, que você vai virar lá nos avessos, não é? Conversão é isso, virar nos avessos. É quando você está indo por um caminho e você vai retornar, tanto é que existem placas também que dizem isso, né? Aí você que
que viaja por aí afora, você sabe disso, né? Conversão, você vai voltar por outro caminho, não é? Você está indo numa direção, num caminho, numa estrada, numa rua, e você vira lá na frente e volta por um outro caminho, por uma outra estrada. É uma conversão. Assim também, a palavra na nossa fé, na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, significa isso. Converter-se significa virar-se nos avessos, significa você voltar por um outro caminho. Você está numa vida não muito certa, numa vida, portanto, de pecado. O que é o pecado? Pecado não é simplesmente uma listinha que nós fazemos, né? Pecado é muito mais do que isso. A palavra hebraica para o pecado significa duas coisas. Primeiro, errar o alvo, errar a direção. Qual o alvo? Qual a direção? A direção é a palavra de Deus. Quando nós nos desviamos dessa palavra de Deus, nós estamos pecando. E tem um outro significado bonito também importante. Pecado significa mancha. No hebraico poderia ser até ferida, machucado. A palavra pecado significa isso. Portanto, quando nós pecamos, nós machucamos, ferimos o nosso coração. Não é uma ferida exterior, é uma ferida interior, não é? Tanto é que nós falamos sempre da cura interior, que começa principalmente curando os nossos pecados, as nossas feridas causadas pelos males que vêm de fora ou que nós mesmos causamos através do mal que está em nós. Portanto, o pecado é uma ferida, ele precisa ser curado. Por isso também que na igreja, o sacramento da reconciliação, a confissão, é chamado também de sacramento de cura. Além da unção dos enfermos, também a confissão é chamada, é tida, classificada como sacramento de cura, sinal da graça de Deus que cura. A unção dos enfermos é o sinal da cura exterior. A confissão é o sinal da cura interior. Olha que bonito, né? É bom a gente entender essas coisas, porque a gente vai valorizar, então, não só a unção dos enfermos, mas vai valorizar a confissão, que hoje em dia está tão pouco valorizada, não é? As pessoas, para pecar, elas pecam muito bem, mas na hora de reconhecer o erro, nem sempre há humildade suficiente para isso. Converter-se, na verdade, significa eu ter essa humildade para reconhecer que eu errei, reconhecer que eu preciso mudar de vida, de direção. Se eu não reconheço que eu preciso mudar de vida, de direção, meu irmão, minha irmã, eu fico com aquela ferida, com aquele machucado no coração. E aquela ferida, muitas vezes, vai abrindo cada vez mais e vai até inflamando e piorando cada vez mais o nosso coração. Isso é o nosso interior, a nossa alma. Isso pode até se somatizar, pode até se tornar um mal, uma doença física, não é? Na carne, no corpo. Portanto, a necessidade de abrirmos o nosso coração, reconhecermos que nós erramos, que nós somos limitados, que nós precisamos da graça de Deus, e na medida que nós vamos então nos convertendo, voltando a Deus por um outro caminho, essa ferida vai se fechando, vai cicatrizando, e nós vamos tomando posse da bênção e da graça de Deus. Se nós estamos com o coração machucado, com o coração ferido, a graça de Deus não nos acontece. A palavra, olha uma outra palavra bonita, santidade. Da onde vem santidade? Santidade, se você pensar bem, vem de lá sanidade. Sanidade vem de saúde, de estar são. Olha só, aí é santo, santo. Ser santo é você estar com o coração curado, é você estar são, é você estar saudável diante de Deus. O pecado, portanto, machuca, o pecado fere. A nossa experiência, intimidade e proximidade de Deus, a conversão, nos faz sermos santos, nos traz a santidade, a sanidade, a vida saudável em Deus. Então, a conversão, na verdade, é um remédio para nós. É um remédio, assim como a confissão, o sacramento da reconciliação é um remédio. Existe inclusive um filósofo, ele não morreu muito bem da cabeça, ele morre um pouco com alguns problemas mentais, mas ele dizia alguma coisa interessante, ele não era cristão não, mas ele dizia assim, o nome dele é Nietzsche. Nietzsche é um filósofo alemão, ele dizia assim, olha, se os cristãos, ele não era cristão, mas dizia assim, se os cristãos percebessem a riqueza do sacramento da confissão que eles têm, porque ali eles falam tudo o que tem de falar, tudo aquilo que não presta, que está em seus corações, e tem alguém que lhes ajuda
a retomarem o bom caminho. Ele diz então, se eles percebessem a riqueza desse ato, desse gesto, não é? Nós nem sempre percebemos a riqueza disso. Nós desvalorizamos, desmerecemos. É diferente de você ir num psicólogo, que tem a sua importância, claro, não estou dizendo que não tem, mas de você ir num psicólogo, um psiquiatra, psicanalista, que você vai falar, ele vai te dar algumas orientações e pronto, uma terapia, não é? Uma sessão de terapia. Na confissão você fala, o padre vai te dar umas orientações, vai te ajudar na medida do possível, mas acima de tudo, você vai recomeçar, vai retomar o bom caminho com a ajuda de Deus. Esse é o mais importante. Com a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, você vai retomar o bom caminho. E que bom! Mas na confissão você retoma o bom caminho com a ajuda de Deus. Essa é a grande diferença. Por isso é um sacramento, um sinal da graça e do amor de Deus na nossa vida. E talvez nós precisamos, e talvez você hoje precise justamente desse sacramento, desse sinal da graça de Deus. Mas para isso chegar, para você chegar junto ao sacerdote, na sua comunidade, na sua paróquia, você precisa primeiro fazer um caminho de conversão. Quem sabe hoje, meu irmão, minha irmã, seja o dia de você começar esse caminho de conversão. E você diz assim, mas padre, eu vou confessar lá com uma outra pessoa que é igual a mim. Claro que é igual a você, né? Mas o padre também precisa se confessar. Nós padres, o bispo, o Papa disse isso, né? E as pessoas ficaram admiradas, não é? Quando o Papa Francisco disse assim, o Papa também peca e tem de se confessar. Não disse nada de novo, né? Choveu no molhado, todo mundo sabe disso. Mas a imprensa fez um alarde, assim, né? Como se o Papa não pecasse. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos do sacramento, do sinal, e não há vergonha nenhuma. Ou melhor, até deveria ser vergonhoso, sim. É um momento de humilhação para dizer para nós mesmos, eu pequei, eu errei, eu feri meu coração ou feri o coração de outras pessoas e eu quero recomeçar e retomar ao bom caminho. No Evangelho de São Lucas, nós vemos uma passagem muito bonita do filho pródigo. E você conhece essa passagem? Lindíssima. Uma das passagens mais lidas no mundo, mesmo por não cristãos. Aquele filho que esbanja tudo que tem, pede a herança do pai primeiro, já peca porque pede a herança do pai e o pai está vivo ainda. Portanto, ele está considerando o pai morto. E ele vai para outros lugares, perde todo o seu dinheiro e vai lá tratar de porcos. E nem isso tinha para comer, nem a comida dos porcos. E de repente ele cai em si e diz, pequei contra Deus, pequei contra meu pai, preciso voltar. Reconhece o erro. E quando ele volta, o pai está lá à espera dele. E se você reparar o texto do Evangelho, não é o filho que abraça o pai, é o pai que abraça o filho. Ele estava lá esperando, porque ele sabia que a qualquer momento o filho iria voltar. E ele tinha esperança e amava o filho. E ele espera. E o filho, quando o filho volta, o pai então lhe abraça, coloca anel nos dedos, roupa nova, sandália aos pés, dá dignidade novamente, é isso que significa, e faz uma festa. Porque e ele diz assim, esse meu filho estava morto e tornou a viver. Ressuscitou. Olha que bonito. Talvez hoje você esteja nessa situação do filho pródigo, do filho mais novo, que se achou ou achou que podia muita coisa sem Deus, e quis se afastar de Deus, e quis percorrer o seu caminho longe de Deus, longe da igreja, longe da fé, e quebrou a cara. Mas se você tiver a coragem e a humildade de recomeçar, o Pai acolhe você. Não acolhe os seus pecados de forma nenhuma. Deus não acolhe o pecado de ninguém, mas acolhe a pessoa do pecador porque Ele ama. E talvez hoje Ele queira justamente acolher você. Ele esteja lá de braços abertos para acolher você, para que você refaça o caminho, mas por uma outra via. O caminho de conversão, como que dizendo é o que o filho pródigo fez. Reconheceu que errou, que tinha pecado contra o pai. E que ele diz assim, eu não mereço nem ser chamado de filho seu. Trata-me como um desses empregados. Mas o pai lhe abraça e quando põe o anel no dedo, significa, você não é meu empregado, você é meu filho ainda. Independente de onde você tenha andado e tudo que você tenha feito. A partir do momento que você colocou no seu coração que você errou e teve a humildade de reconhecer e recomeçar o caminho, você é bem-vindo sempre. Você é bem-vindo sempre.
Pedro, certa vez, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus disse assim: não, Pedro, não te digo até 7, não, mas 70 vezes 7. E uma outra coisa, nós sempre pensamos e pedimos o perdão a Deus. E Deus nos acolhe, nos perdoa e nos ama sempre. Mas será que nós perdoamos sempre? Será que nós amamos como Deus nos ama? Porque pedir o perdão de Deus, às vezes é fácil. E Deus nos perdoa e restaura o nosso coração, e cura o nosso coração, e cura as feridas do pecado. Mas será que quando alguém comete alguma coisa contra nós, será que nós conseguimos perdoar? As pessoas dizem assim: ah, padre, eu perdoo, mas não esqueço. Assim é fácil, né? Perdoar é um gesto muito difícil. Mas somente quando nós perdoamos, nós libertamos o nosso coração. Nós curamos o nosso coração e curamos a pessoa que também está machucada, que está ferida. A psicologia hoje fala muito sobre isso, né? Não usa esses termos que a fé usa, mas Jesus já disse isso há muito tempo. Quando a pessoa perdoa, ela cura o seu coração, e quando a outra recebe o perdão e aceita, porque tem esse detalhe também, às vezes a pessoa chega lá e pede perdão por alguma coisa que fez, mas o outro lado não aceita o perdão: não, eu não vou te perdoar. E na verdade o que perdoou fica liberto, fica com o coração livre, leve, mas aquele que não aceitou o perdão fica pesado, o pecado fica todo para ele, a ferida, a machucadura. Não há necessidade. Nós vivemos num mundo tão egoísta, individualista, onde os relacionamentos são tão descartáveis, onde as pessoas não se acolhem, onde as pessoas não se amam, muito menos se perdoam. E o pior é que se fala tanto de amor no mundo de hoje, mas se perdoa tão pouco. O perdão é fruto do amor. Se fala-se tanto do amor, eu estou falando de amor, não estou falando de relação sexual e sexualidade, porque só pensam nisso hoje, é um erotismo isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de afetividade, de relacionamento. As pessoas, se elas se amassem realmente, elas perdoavam. Aí a gente vai perceber se a pessoa ama. Isso qualquer pessoa, não só o casal, não é só o relacionamento conjugal, mas a pessoa que é amiga. Repito, isso a ciência vem dizendo hoje, mas a palavra de Deus sempre disse isso para nós. É que há pessoas que acham que o que a ciência fala é verdade, o que a palavra de Deus fala é uma ficção, ou uma mentira, ou uma história da carochinha. É o contrário, né? É o contrário. É a palavra de Deus que vai nortear a nossa vida, e só a palavra de Deus pode ajudar-nos num caminho de conversão, de mudança, de transformação de coração. Se não for a palavra de Deus e a força do Espírito Santo, nós não mudamos, nós não nos convertemos, nós ficamos no erro e no pecado. E o seu coração, o meu coração, permanece ferido, permanece machucado. Eu convido você hoje a abrir o seu coração. E se ele está ferido, se ele está machucado, faça a experiência da conversão. Faça a experiência do perdão. Peça esse perdão a Deus hoje com toda a força da sua alma. Peça essa oração. E peça a Deus a força de você amar e perdoar aquele que você precisa. Talvez é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Talvez é um empregado, é um patrão. Talvez é um amigo, uma amiga. Talvez é um pecado que só você conheça, que ninguém sabe. Mas Deus sabe. Nós podemos esconder tudo de qualquer pessoa, mas de Deus nós não escondemos nada. Ele sabe o que está em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida. E nós sabemos disso, e porque sabemos disso, nós ficamos carregando aquele peso, aquele lixo muitas vezes. E ficamos remoendo, ficamos ressentindo aquilo, e aquilo vai aumentando simplesmente, aquela ferida, aquela dor vai aumentando. É como aquela pessoa que passou por uma tragédia na vida e conta aquilo 200 vezes, e cada vez que ela conta aquilo, a dor aumenta mais. Porque na verdade ela precisa arrancar do coração e jogar fora. O pecado é isso, é uma limpeza, é uma purificação, arrancar fora do coração, ter um coração novo. E aí sim, com esse coração novo, a graça de Deus pode acontecer, a bênção pode acontecer. Portanto, antes da cura física, da cura exterior, da cura do corpo, peçamos hoje, meu irmão, minha irmã, a cura do coração. A cura do coração. A cura da nossa alma.
das feridas, das mazelas, dos machucados. É essa cura que nós precisamos primeiramente, é essa cura interior, e a partir dessa cura interior é que nós vamos abrir a porta do nosso coração para que a bênção, para que a graça, para que a cura e libertação total aconteça. Portanto, veja, não é uma mágica de forma nenhuma. É muitas vezes um caminho e um caminho doloroso que precisamos percorrer. Um machucado, quando nós o fazemos, se nós não cuidamos, aquilo vai inflamar, vai encher de pus, e depois para limpar aquilo dói demais. Então, quando a gente machuca, o que a gente faz? Já tem que ir lá limpar aquilo e fazer o curativo, para que aquilo cicatrize bem, porque se aquilo cicatrizar inflamado, você corre o risco até de perder a parte do corpo onde inflamou. O pecado é assim, meu irmão, minha irmã. Se nós vamos deixando aquilo vai inflamando, nós vamos ficando pessoas amargas, vamos ficando pessoas sem a bênção, sem a graça de Deus, e os outros vão se afastando de nós. Quanta gente assim no mundo, não é? Quanta gente longe de Deus. Mas Deus quer perdoar, Deus quer. E Ele chama você hoje a essa conversão, a essa mudança, a essa transformação do seu coração. Ah, padre, mas isso é muito difícil. Não é difícil. Se você se dispõe, se você coloca-se na presença de Deus, Deus age na sua vida. Ele envia o seu Espírito Santo, sim. Mas é preciso que você determine isso. É preciso que você tenha a convicção de que você quer mudar, de que você quer se converter realmente. Você quer fazer o processo, o caminho contrário, voltando para Deus. Se você admite isso na presença de Deus, você consegue. O caminho pode ser difícil, mas não é impossível. Mas é necessário que você queira. Deus não obriga ninguém, mesmo a sair do pecado, mesmo a sair do erro. Se você quer, você diz ao Senhor: Senhor, hoje eu quero. Hoje eu quero recomeçar a minha vida. Hoje eu quero voltar para o Senhor. Mesmo nas minhas limitações, nos meus pecados e nas minhas dificuldades, hoje eu quero retomar o bom caminho. Hoje eu quero converter o meu coração. Hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero fazer como aquele filho pródigo que volta. Com aquele filho pródigo ferido, machucado, mas que voltou, que teve a coragem, que teve a humildade de reconhecer o pecado, a ferida, o afastamento do Pai e voltar. Que você diga hoje no seu coração: volto arrependido, coloco o meu pranto, as minhas lágrimas junto aos pés do Senhor, mas quero voltar. Quero recomeçar um novo caminho. Jesus acolhe você hoje, tenha certeza. E nessa madrugada de bênçãos, nós também queremos acolher por você e queremos rezar por você para que esse processo de conversão realmente aconteça na sua vida, aconteça na sua história. Meu irmão, minha irmã, coloque na sua cabeça, no seu coração, que hoje é um recomeço, é a conversão, é o dia da salvação, é o dia que o Senhor fez para você, diz o salmista. Determine essa bênção e coloque-se na presença do Senhor, porque hoje é o dia da sua restauração. E a partir dessa restauração, a cura, a libertação, a bênção e os milagres hão de acontecer na sua vida, na sua história. Mas peça com fé, não deixe o inimigo colocar coisa na sua cabeça, não. Tirar a certeza da fé, colocar a dúvida. Tenha a certeza que é o Senhor Deus que faz de você um novo homem, uma nova mulher, porque você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Tenha certeza disso, porque Ele nos ama acima de tudo e de todos. Então, nessa madrugada, eu quero a sua companhia até 1h30 da manhã. Vamos estar juntos rezando. Ligue para nós, para você participar, para você mandar seu pedido de oração, para você participar ao vivo também, dando o seu testemunho, partilhando a sua vida sobre esse nosso tema tão bonito e profundo que nós vamos falar durante toda essa madrugada, para que seja realmente uma madrugada de bênçãos, de renovação, de transformação na sua vida, na sua história.